Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje, 1º de maio, Dia Nacional do Trabalho, né, aqui no Brasil. E aí foi pensando nisso que eu fiz um vídeo especial sobre dicas e hacks para você trabalhar mais e melhor com mais produtividade. Roda a vinheta, editor. Então, pessoal, resolvi fazer esse vídeo, né? Aproveitar a data importante, 1º de maio, dia do Trabalhador aqui no Brasil, para poder falar sobre trabalho, né? Que ocupa grande parte da nossa vida. Então, se você gosta ou detesta o seu trabalho diário, é importante que você saiba disso, porque para que você possa atingir seu bem-estar como indivíduo, é importante que você entenda formas de ser mais produtivo no seu trabalho, trabalhar de uma forma mais inteligente, e, se possível, mais saudável, né? Que, infelizmente, hoje quase a maioria dos trabalhos tem um conceito um pouco explorador, né, do seu conhecimento, do seu trabalho, da sua mão de obra. E o que a gente quer aqui nesse conteúdo aqui é dar orientações importantes, interessantes, estratégias para que você possa evitar ter um burnout, que você possa viver mais e melhor, com mais qualidade de vida e que seu trabalho possa ser de um estresse baixo e que você não tenha nenhum burnout. Bem, primeiro é importante eu trazer alguns dados aqui. De acordo com um grande estudo sobre o trabalho, principalmente nos Estados Unidos, disseram que cerca de 37% de médicos dos Estados Unidos já tiveram sintomas de burnout e que nesse mesmo estudo, quase 23% dos adultos que trabalham nos Estados Unidos, eles são insatisfeitos com o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, enquanto que 40% dos médicos têm a mesma questão. Então, ou seja, está todo mundo insatisfeito, todo mundo não está feliz no trabalho, tendo um risco altíssimo de burnout, estresse, doenças crônico-degenerativas e, inclusive, uma das primeiras perguntas que eu avalio para você que está vendo esse vídeo, para que você possa avaliar o seu trabalho, é necessário algumas perguntas que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, seu trabalho se tornou cínico ou crítico? Você acha que precisa se arrastar para o trabalho? É difícil para você começar ou chegar até lá? Seus colegas, clientes ou empregadores o incomodam? Sua paciência se esgotou no trabalho? Você sofre de baixos níveis de energia? Você acha o trabalho decepcionante? Você usa comida, drogas ou álcool para se sentir melhor ou entorpecer sentimentos desagradáveis? Você notou mudanças em seus padrões de sono ou apetite? Você sofre de dores de cabeça inexplicáveis, dores nas costas ou doenças fisiológicas? Se você respondeu pelo menos 3 respostas positivas, eu digo para você, você sofre no seu ambiente de trabalho, segundo a Clínica Mayo. E o que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente? Como que você pode mudar um pouco dessa realidade do seu trabalho? Bem, primeiro você anotar aí o manifesto do trabalho. Primeiro, o manifesto do trabalho número 1. Seu trabalho deve ser genuinamente agradável e significativo para você. 2. Apontar para a liberdade autodirigida do trabalho, por exemplo, em relação ao horário de trabalho, ou seja, você precisa ter uma certa liberdade autodirigível. 3. Busque uma atmosfera positiva e solidária em um ambiente de trabalho agradável. Se você não tem um ambiente, uma atmosfera positiva nem solidária, abre o olho sobre isso. 4. Não viva para trabalhar, gente. Trabalhe para enriquecer sua vida. 5. Qualidade acima de quantidade. Então, a qualidade do seu trabalho ela é maior e mais importante do que a quantidade.
Nenhum CNPJ vale sua vida. 6. Permita-se tempo suficiente para descanso e recuperação. Faça pausas. Extremamente importante para o seu trabalho. Se você não faz pausas nem descanso para recuperação, sua produtividade está sendo prejudicada por conta disso. Dica 7 do manifesto. Faça pausas regulares e use-as para levantar e se movimentar. Se alongue, faça pequenos exercícios leves. 8 do manifesto. Metade do seu tempo de trabalho deve ser dedicada à produção de uma saída, enquanto a outra metade deve ser gasta em entrada, ou seja, fazendo conexões e aprendendo novas coisas. Se no seu trabalho você também não consegue fazer conexões nem aprender coisas novas, você está enrascado. 8. Pesquise e selecione as melhores ferramentas para tarefas repetitivas. Com a inteligência artificial, a gente vê cada vez mais formas da gente reduzir esse trabalho repetitivo. Use a seu favor a inteligência artificial e as ferramentas. E por último, 10. Preste atenção à postura, ergonomia e posições do trabalho. Principalmente você que trabalha sentado, isso pode prejudicar a longo prazo. Já falei em inúmeros conteúdos aqui meus, falando sobre biohacking, a importância de você ter uma ergonomia, uma posição no trabalho que te ajude a trabalhar mais melhor. Pessoal, nessa parte do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre sistemas fisiológicos que afetam o seu dia no trabalho. Bem, o principal mecanismo fisiológico que afeta a estabilidade e o estado geral em alerta durante a jornada de trabalho é a regulação de açúcar no sangue. Então, manter um nível estável de açúcar no sangue, evitando comer demais, lanches contínuos, refeições frequentes, é a chave da produtividade e clareza, gente, por incrível que pareça. Porque picos e quedas constantes de açúcar no sangue são um fator significativo para a mudança de humor. A própria hipoglicemia, que é o baixo açúcar no sangue, pode causar ansiedade, irritabilidade, nervosismo, geralmente precedidos por uma queda significativa do desempenho cognitivo, tá? Então, por outro lado, os diabéticos eles têm alto níveis de açúcar no sangue e está associado ao desempenho cognitivo prejudicado e humores negativos. Então, se você tem um colega, se tem uma pessoa na sua equipe que tem problema com diabetes, a tendência natural é que ele tenha variações de humor, perda de desempenho cognitivo. Então, esse picos e quedas constantes do açúcar do sangue são um fator de mudança de humor e são um fator de produtividade e clareza, tá? Então, muito cuidado com esse consumo de açúcar, ainda mais para quem trabalha usando a mente, acaba consumindo muitos alimentos doces, porque o cérebro ele necessita de açúcar para produzir mais e melhor. Então, muito cuidado com a fome emocional, porque a ativação dos sinais de fome não é necessariamente precedida por um nível de açúcar de sangue hipoglicêmico. Então, nem sempre fome, sensação de fome, é realmente uma necessidade de comer, tá? A gente tem também alguns hormônios que estão associados à regulação do açúcar, então é importante que você acompanhe, principalmente a insulina, a própria questão hormonal também. Então é importante que você acompanhe esses sistemas, faça uma análise, faça exames, monitore para que você possa performar mais no seu trabalho, tá? Mas aí, quais seriam os alimentos e suplementos que ajudam a regular os níveis do sangue? Bem, alguns alimentos que são ótimos para ajudar a regular, a gente tem, por exemplo, a própria canela, ela é uma especiaria que ajuda bastante no controle dessa questão da açúcar do sangue. A própria cúrcuma também auxilia muito esse processo de gestão de açúcar no seu sangue. O próprio mirtilo, o alho, a cereja, o vinagre de maçã, o próprio café, a chia, o gengibre, o cogumelo shiitake, o limão, o cacau, o açafrão, são alguns dos suplementos que podem te ajudar nessa regulação do açúcar no sangue. Você gosta de consumir muito chocolate? Procure consumir chocolate amargo, cacau, isso vai ajudar muito também você. E aí a gente tem alguns suplementos, eu falei de alimentos, agora sobre a questão dos suplementos, que ajudam essa regulação do açúcar no sangue e posteriormente a produtividade, sua energia. Vitamina D, tomar sol ajuda muito, cromo,
Ácido alfa-lipoleico, chaga, psyllium, são alguns dos suplementos, TCM, melão amargo também, folha de banana, resveratrol, magnésio, ginseng, chá verde, coentro, são algumas substâncias que te ajudam nessa regulação de sangue, do açúcar do sangue e ajuda a sua produtividade. A gente tem também inúmeros benefícios do café. O próprio café auxilia no processo de regulação do açúcar. Muita gente, inclusive, toma café sem açúcar. E o café, de uma certa dose, ele pode ser benéfico. Logicamente, depende de cada perfil das pessoas. A questão do açúcar do sangue, ele também pode prejudicar a sua privação no sono. Então, você pode ter um sono pior em função disso. Então, em especial pessoas que têm sensibilidade à insulina, essas pessoas elas podem dormir quase 40% a menos que pessoas que não possuem problemas com a sensibilidade à insulina. Principalmente quem tem obesidade, diabetes tipo 2, então são questões para ser avaliadas, que o sono ele é reparador, ele é importantíssimo no processo da produtividade, do trabalho, tanto que tem pessoas que em certos horários só começam de fato a trabalhar depois por conta da questão do sono. O sono é sim uma ferramenta para o trabalho melhor. Uma outra dica também é o próprio jejum intermitente, né? Que aí, jejum intermitente, o conceito significa jejuar por uma parte significativa do dia. Eu mesmo faço uso, pelo menos uma vez por semana, jejuando cerca de 12 a 13 horas. Uso inclusive o aplicativo Ziro, que eu vou colocar aqui na descrição do texto. Então, o jejum intermitente pode ser uma ferramenta, logicamente, sempre com uma procura profissional, a profissionais que podem te ajudar nesse processo. Ele é útil para atingir essa restrição calórica desejada, pode, inclusive, promover a autofagia, que é a remoção de resíduos do corpo ou perda de peso. Então, pode te ajudar na regulação do metabolismo do açúcar. Então, para mim, eu só vejo benefícios do jejum intermitente. Logicamente que você tem que respeitar a sua individualidade e com certeza os seus resultados vão depender disso. Uma outra dica também para quem trabalha é o próprio conceito a própria gestão da pressão arterial também ela é muito importante para o processo de produtividade no trabalho, principalmente por estar relacionada a doenças crônico-degenerativas como doença cardiovascular, pressão alta, coração. Hoje em dia poucas pessoas dão o devido valor para isso, mas o corpo ele necessita, ainda mais para aquelas pessoas que vivem sob pressão, né? Pressão no trabalho, pressão por resultado. Então, a densidade do sangue, a viscosidade do sangue, a resistência vascular periférica, isso tudo pode prejudicar muito o seu trabalho, logicamente, a longo prazo. Então, é muito importante que dali você faça exercício físico, você também regule um pouco o uso do consumo do açúcar no sangue. Isso tudo pode te ajudar bastante no processo de trabalho, produtividade, a pressão alta, né? Ainda mais com a pressão que a gente vive diariamente no trabalho. A gente tem mecanismos de recuperação, de homeostase, mas é muito importante que você coloque dentro da sua rotina algum tipo de atividade física, que você tenha um trabalho de gestão das suas emoções para que a pressão não possa aumentar, porque realmente pode prejudicar no ambiente do seu trabalho. Um outro ponto também diz respeito à memória, né? A memória também é uma ferramenta muito poderosa para quem quer aumentar a performance no trabalho. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que o cérebro, gente, contém de 10 a 100 bilhões de células nervosas, cada uma delas formando de 1.000 a 10.000 conexões sinápticas. Em teoria, o cérebro poderia, portanto, armazenar mais ou menos 100 trilhões de bits, tá? Ou 100 terabits de informação. Ou seja, nosso cérebro é muito poderoso, muito maravilhoso. O funcionamento da mente do cérebro ele é frequentemente comparado ao computador, que processa informação e armazena a memória. No entanto, em função do nosso uso, infelizmente a gente tem cada dia mais perdido memória,
perdido a capacidade de guardar as coisas, muito em função também dessa telinha, né? O uso dos computadores, o uso dos celulares realmente prejudicou muito a nossa memória e o nosso processo de codificação. Para isso, eu tenho algumas dicas para vocês que têm esse problema com memória. Um deles, com certeza, é o sono, tá? O sono ele é importantíssimo para o processo de recuperação de memória de longo prazo, porque já se demonstrou que a memória processual de indivíduos que sofrem de doença de Alzheimer geralmente são mais funcional e eficiente em comparação com uma memória declarativa, ou seja, é importante que você trabalhe sua memória, que você use sua memória. Tem vários tipos de memória, gente, mas em todas elas existe um ponto em comum. O sono REM insuficiente, que é o sono profundo, está associado a habilidades espaciais pobres, e existe um efeito de deteriorização em função da baixa quantidade de sono, tá? Inclusive, existem estudos, inclusive, que a própria falta de sono pode trazer aspectos depressivos. Aí eu poderia citar aqui conexão com a natureza, alimentação, exercício físico, falta de neurotransmissores, daí vem depressão, daí vem inúmeras outras doenças que estão associadas também à falta de sono. Agora, quando se fala em memória, tem alguns nutrientes que podem ajudar nesse processo de melhora da memória, que é magnésio, meditação, a própria nicotina também, e de certa forma o uso ele pode ser utilizado para potencialização da memória, a própria cafeína também. Então, assim, a memória é algo muito fundamental e a gente vem perdendo essa capacidade, e no ambiente de trabalho ela é fundamental, né? A própria canela ajuda muito na questão da memória, existem estudos que demonstram que auxilia inclusive a tomada de decisão, então o uso da canela como uma substância, ela pode facilitar e ajudar você no ambiente de trabalho de memória. Aí alguns métodos para você desenvolver sua memória é meditação, é fazer alguns programas de treinamento cerebral, é fazer atividade física, principalmente atividade física intervalada de alta intensidade, né, o famoso HIIT, correr descalço, yoga, ouvir música, estimulação craniana também, que é uma ferramenta, fazer um treinamento duplo end-back, que é uma ferramenta também de melhora, uso de algumas substâncias como cúrcuma, curcumina, tirosina, nicotina, ginseng, teanina, cafeína, bacoba morineri, inclusive eu citei alguns nootrópicos naturais, são extremamente fundamentais para quem quer melhorar a memória, é uma dica muito boa. Não preciso nem dizer a importância também da ergonomia, né? Se você trabalha sentado, se você trabalha carregando peso, a ergonomia é um conceito que traz essa fusão do trabalho e da economia, então é importante que você se preocupe com a ergonomia física, cognitiva, organizacional, porque de fato a longo prazo isso pode prejudicar você e seu corpo. Então é uma dica muito importante, se você, até porque de acordo com alguns relatórios nacionais de estatística de saúde de 2012, nos Estados Unidos, cerca de 54,5% dos adultos dos Estados Unidos, eles tinham algum distúrbio de dor musculoesquelética, que é a famosa Lher-Dort, né? A famosa Lher-Dort. Quase metade dos problemas relatados foram dores lombares e um quarto foi relacionado a dores do pescoço. Então, realmente é uma realidade que a gente vive, a falta de ergonomia nos trabalhos, principalmente na faixa etária de 30 a 54 anos, tá? Então, os próprios médicos não sabem o motivo disso, então faça exercício físico, se alongue, faça pausas, procure tratar questões psicológicas, questões emocionais. Trabalho excessivo, estresse prejudica muito a nossa performance, principalmente o ambiente onde você está. Faça sua análise, principalmente desses pontos que eu citei aqui para vocês. Aí, para fechar as duas últimas questões aqui, para o vídeo não ficar muito longo, nesse dia do Dia Nacional do Trabalho, né, no mês de maio, duas questões. Circulação, muito importante que você faça pausas. Se você trabalha sentado, tem a questão da circulação, que você pode vir a ter algum distúrbio de circulação.
Então, assim, incorpore algum tipo de movimento ativo, use algum aplicativo para te lembrar para fazer pausa. Se você faz atividade sentada, use um rastreador de passos. Se você trabalha muito tempo sentado, use apoio para os pés, se alongue, dê pausas, porque a questão de circulação ela é muito importante. Não use calças apertadas, roupas apertadas, faça uso também de hidratação, a água também auxilia dentro desse processo. E aí, para fechar, eu queria falar do flow. Procure, principalmente, trabalhos que te façam conectar com o conceito de flow, que é quando você trabalha de uma fluidez tão incrível que você nem lembra de que você trabalhou. Isso é realmente muito difícil no mundo atual, em que a gente vive no mundo capitalista, que você precisa trabalhar para sobreviver, para ter suas coisas, mas se dentro desses trabalhos você conseguir pelo menos um pouco desse fluxo, né, um pouco desse prazer em encontrar esse trabalho, eu acho que é algo muito importante, algo que te enche de propósito ou mesmo de esperança. Acho que isso é muito válido. Fica aqui meu conteúdo, meu presente para vocês nesse Dia Nacional do Trabalho. Se você está vendo esse vídeo, aproveite, descanse o resto do feriado, respire, medite, faça exercício físico, vá para a roça, para o mato, se desconecte um pouco dessa telinha aqui, tá bom? Um grande abraço para você, até a próxima, valeu!